Você está ouvindo o História FM. Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais conhecidos do século XX, especialmente por conta do cinema, finalmente chega aqui no História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje a gente vai conversar sobre essa guerra com Alessandro Visacro, que já esteve conosco aqui no episódio sobre Lawrence da Arábia e mais uma vez aqui conosco para falar sobre o Vietnã. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, Iclis. É um grande prazer. Agradeço demais aí a oportunidade de retornar aí ao seu programa. Muito obrigado, Iclis. E então é isso, vamos conversar sobre a Guerra do Vietnã depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, eu tenho que falar sempre da nossa campanha do Apoia-se, não só porque ela me sustenta, né, mas porque sem ela o História FM não existiria. Esse projeto ele é gratuito, ele é feito para que qualquer pessoa possa ouvir em qualquer lugar, mas para um projeto educacional gratuito existir, ele precisa de apoio financeiro. E são nossos apoiadores que fazem isso. Com qualquer valor a partir de R$2 por mês, você pode apoiar via boleto ou cartão em apoia.se/obrigahistoria. E se você puder apoiar com R$5 por mês ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Túlio Moreira, Vicente Kramer, Danilo Dantas, Fábio Donatelli, Antônio Steffen, Juliana Leite, Carlos de Oliveira, Dudu Mendes, Conrado Almada, Gustavo Campelo, Pedro Freitas, Cíntia Sintra, Willy Bacaglini, Romero Batista e Rodrigo Cardoso. Muito obrigado, pessoal. São vocês mesmo que financiam esse podcast, não é modo de dizer. E você que está ouvindo, se quiser apoiar também, é só apoiar em apoia.se/obrigahistoria, ou se você puder fazer isso uma vez só, pode mandar qualquer valor via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Each day, to facilitate the process by which the United States washes her hands of Vietnam, someone has to give up his life, so that the United States doesn't have to admit something that the entire world already knows, so that we can't say that we've made a mistake. Someone has to die so that President Nixon won't be, and these are his words, the first president to lose a war. Meu primeiro impulso seria começar esse episódio discutindo a colonização francesa, a ocupação japonesa na Segunda Guerra, a criação do Viet Minh, que era ali o movimento revolucionário liderado pelo Ho Chi Minh, né? Mas quem ouve o podcast, algumas pessoas não sabem, eu tenho um canal no YouTube também que tá parado há um bom tempo, mas lá no canal eu fiz um vídeo chamado Descolonização do Vietnã, que eu falo um pouco sobre isso, já adianto um pouco o assunto, né? Então, para esse episódio não ficar maior do que ele provavelmente já vai ficar, né? Porque é muita coisa. Então eu resolvi começar pela Primeira Guerra da Indochina, que acontece quando o Viet Minh declara a independência do Vietnã, mas o país acabou sendo, entre aspas, devolvido aos franceses, né? Com a anuência dos aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Especialmente ali Estados Unidos, Grã-Bretanha e até a União Soviética, né? Que só veio a reconhecer a República Democrática do Vietnã, que foi declarada pelo Viet Minh em 1950, já depois das relações rompidas com os aliados ocidentais, da Segunda Guerra e tal. E, enfim, os Estados Unidos eles forneceram muito apoio material e logístico aos franceses, né? E eu queria saber como é que foi essa guerra e qual foi o resultado dela. Eu acho que a gente tem que começar a abordar a Guerra do Vietnã da maneira como o Iclis muito bem colocou, sob uma perspectiva da Guerra Fria. Então, quando a gente volta ao ano de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um funcionário da embaixada norte-americana em Moscou, o George Kennan, fazendo um documento que ficou conhecido como Longo Telegrama, que vai definir a linha mestre da política norte-americana ao longo de toda a Guerra Fria. Essa política vai receber o nome de política de contenção e ela vai ser incorporada, a primeira experiência dela vai ser na Guerra da Coreia. E ali nasce a tal da doutrina Truman, né, numa alusão ao presidente norte-americano. Então a ideia era conter a expansão
do comunismo, naquele mundo ali que polarizado, né, entre o que era chamado de mundo livre, né, o Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, o bloco socialista, liderado ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a política norte-americana, a política externa norte-americana, nesse período, principalmente nas fases iniciais, nas primeiras décadas ali do enfrentamento, da aplicação dessa política de contenção, ela vai enfrentar alguns dilemas, ela vai ser caracterizada, né, por alguns dilemas, ambiguidades e contradições. Especificamente no período de descolonização, porque se a gente retornar um pouquinho, a gente vai lembrar que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela marcou o fim dos impérios continentais, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Turco-Otomano. E a Segunda Guerra Mundial, ela vai marcar o fim dos impérios ultramarinos europeus, sobretudo o Império Inglês e o Império Francês. E o Império Francês, a Indochina era francesa, o Vietnã era francês. Então, essas guerras de descolonização vão de 46 a 75. E nesse período, foi o que eu disse, a política externa norte-americana, ela vai ser caracterizada por uma série de dilemas, ambiguidades, até certo ponto negligência. Por quê? Porque ele tinha que... os Estados Unidos, Washington, acreditava nesse processo de descolonização, e isso vai ficar muito claro na crise de Suez em 1956, quando Inglaterra e França vão intervir no Egito. O Eisenhower fala, pode parar com isso, junta suas coisas e volta lá, que vocês já não são mais essas potências todas. Então os Estados Unidos, por uma questão de valor, de princípios, era uma linha mestre, até da própria ideologia realmente norte-americana, nasceu lá com o presidente Wilson, com os 14 pontos lá na Primeira Guerra Mundial, etc. Esse apego a esses valores. Só que, por outro lado, ele tinha o desafio de não permitir que esse processo de descolonização no Terceiro Mundo, sobretudo na Ásia e na África, se transformasse numa janela de oportunidade para que Rússia e, em menor medida, China, expandisse sua esfera de influência. E aí, obviamente, Rússia e China também era justamente o contrário, era fazer com que esse processo de descolonização calcado em guerras de libertação nacionais levasse ao poder regimes ideologicamente alinhados, com Moscou, com Pequim, o que permitiria o avanço dessa esfera de influência desse bloco comunista. Então, os Estados Unidos teve que equilibrar isso. Mas só que os Estados Unidos vão usar essa lógica da Guerra Fria, aplicar de uma maneira muito obtusa e desrespeitando, no caso do Vietnã isso é muito marcante, as idiosincrasias locais, as idiosincrasias do Vietnã. E isso é muito interessante quando a gente vê a trajetória do maior líder, do maior expoente político do Vietnã, que é o Ho Chi Minh. Então o Ho Chi Minh, a postura que ele assume após a Primeira Guerra Mundial, a postura que ele assume após a Segunda Guerra Mundial, era uma postura sobretudo de alinhamento, de aproximação com o Ocidente, com os Estados Unidos. Lembrando que as forças especiais inglesas, né, a SOE, a Special Operations Executive, ela apoiou o Viet Minh durante a ocupação japonesa, né? Então, assim, o próprio Ho Chi Minh, ele buscou essa solução política, essa construção de um arranjo político negociado com as grandes potências, tanto após a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda. Mas só que os Estados Unidos, ao aplicar essa lógica obtusa da Guerra Fria, ele vai se alinhar com a França na restauração desse poder colonial francês. Por quê? Porque a França, ela ocupa a primeira colônia francesa na Conchinchina, que é o extremo sul da península da Indochina, aconteceu em 1863. E a queda de Tonkin, que era a porção norte da península, só em 1897. Então, nesse período, a França se consolida como uma metrópole na Indochina, só que na Segunda Guerra Mundial, aquilo é ocupado pelos japoneses. E com a derrota japonesa, a França, muito combalida por duas guerras mundiais, em seu poder político, econômico, militar, ela tenta restaurar seu poder colonial. Então, nesse processo de restauração do poder colonial, é que os Estados Unidos tenta, segundo essa lógica, como eu disse, obtusa, ela vai prover apoio à França, né? Nessa disputa aí, negligenciando as idiosincrasias, as propostas políticas muito razoáveis até do Ho Chi Minh, etc. Então, assim, eu acho que a perspectiva do conflito na Indochina, a gente tem que partir daí. Como eu disse, é um assunto muito vasto, a gente tem que tentar ser sintético aqui, coisa que eu sei que eu não fui, mas... Na Conferência de Paz de Genebra de 1954, foi instituído que o Vietnã ele seria dividido no paralelo 17 em dois estados, né? Sendo que o norte seria
controlado pelo Viet Minh e o Sul por um imperador com apoio dos Estados Unidos. E havia essa ideia de que em algum momento ocorreriam eleições, né? A população votaria sobre qual desses governos gostaria de ser governado, digamos assim, né? E o Vietnã seria reunificado a partir dessa escolha popular, mas não foi bem por aí que as coisas aconteceram, né? Então, eu queria saber como é que foi esse período de transição e o que foi que deu errado aí. Vamos lá. Na verdade, essa divisão do Vietnã, ela vai reproduzir, de certa forma, um legado colonial francês. Porque nesse período de colonização francesa, a gente observou um processo de corrupção das elites locais se confrontando com um segmento dessa elite que era incorruptível. Então é exatamente o que vai acontecer, vai reproduzir o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, essas elites incorruptíveis, elas vão ser o embrião do nacionalismo e do anti-imperialismo vietnamita. Ali, Vietnã do Norte vai dar origem a República Comunista, né? ao Estado comunista com sede em Hanoi. E no Sul, o que nós vamos observar é um Estado patrimonialista, extremamente inepto, corrupto e o pior de tudo, extremamente brutal. O presidente Diem era percebido, até mesmo, era um governo que era percebido a percepção, né? Legitimidade está associada com a percepção de grandes contingentes populacionais, de públicos-alvos significativos. Então, o que a gente vai observar é que o governo instaurado no Sul, em Saigon, era um governo que era tido pela população por ilegítimo. Até para começar pela questão da população de maioria budista, o Diem era católico, enfim. E algo muito interessante vai acontecer. A gente tem a ideia de que a guerra começa por iniciativa, né? O conflito pós-acordos de 54 vai começar por uma iniciativa do governo de Hanoi. Na verdade, não é isso. Na verdade, a luta começa nas aldeias, com os remanescentes do Viet Minh. Por quê? Porque a administração em Saigon ela era tão corrupta, era tão brutal, ela era percebida como ilegítima e sobretudo a violência na repressão, associação com o crime organizado, a repressão sobre os camponeses, vai, de certa forma, reacender aquela motivação intrínseca àqueles remanescentes do Viet Minh. Então, o próprio termo Vietcong é uma forma pejorativa com que o exército sul-vietnamita e depois os Estados Unidos vão se referir ao Viet Minh, porque falar o termo Viet Minh ele trazia consigo uma conotação de legitimidade muito grande. Então, a luta pós-54 vai começar nas aldeias do Vietnã do Sul. E isso, de certa forma, vai obrigar o governo de Hanoi, que ainda não estava pronto para esse enfrentamento, a progressivamente apoiar essa luta armada no Sul. E sim, o envolvimento dele vai ser gradativo. Assim como vai ser o envolvimento dos Estados Unidos. Primeiro com a administração do Eisenhower, depois com a própria administração do Kennedy. Até o Kennedy vai ter uma postura ambígua, porque o Kennedy defendia uma abordagem mais indireta, com a concepção ali de contra-insurgência. Mas na prática, ele não vai conseguir sair muito dessa sinuca de bico. Então, na administração Eisenhower e na administração Kennedy, que foi, obviamente, interrompida prematuramente pelo assassinato em Dallas, no dia 22 de novembro, o que vai acontecer? O envolvimento norte-americano vai se dar, sobretudo, por meio de assistência militar. Tá? Tanto é que o comando norte-americano chamava-se Comando de Assistência Militar Vietnã. Ele vai se dar por fornecimento de material bélico e o envio de assessores. Então, esse envio vai ser engrossando substancialmente o efetivo, o contingente desses assessores militares. Vai ampliando gradativamente e o papel deles também. Então, além de dar instrução, assessorar estados maiores, eles começam a ir para campo, começam a ter um papel mais ativo. Até que a guerra lá, no final de 64, lá com o incidente do Golfo de Tonkin e com o ingresso direto do norte-americano em 65, nesse período, o que a gente observa é essa degradação do quadro político e militar no Vietnã do Sul. Tem um episódio muito interessante que acontece no dia 2 de abril de 1963, numa vila chamada Epbeck. Graças à assistência militar norte-americana, toda vez que tinha um confronto entre os guerrilheiros do Vietnã do Sul, né, vamos incorporar o termo aí como eles são chamados, embora esse termo, como eu disse, é pejorativo, o Vietcong, o exército sul-vietnamita sempre se sobressaía, sobretudo porque ele contava com apoio de fogo, né, de artilharia, apoio de fogo aéreo, e também
também ele tinha os helicópteros e alguns blindados, sobretudo os blindados de transporte de tropa, o M-113. E no dia 2 de janeiro de 1963 há um enfrentamento nessa vila em que 350 guerrilheiros vietcongues sustentam fogo durante o dia inteiro, dotados somente com armas leves, armas automáticas leves, ou seja, fuzis, metralhadoras, e o maior calibre que eles tinham era o morteiro 60. Eles sustentam o fogo durante o dia inteiro contra 600 homens do exército sul-vietnamita, com apoio de fogo aéreo, e aí incluindo bombas de napalm, apoio de fogo de artilharia. A reserva dessa força vietnamita, do exército vietnamita, era blindada, era com M113. Ela fica impossibilitada de manobrar. Os Vietcongs derrubam 5 aeronaves, 3 UH-1H e 2 H-21, um helicóptero, graças ao formato dele, o apelido era Banana Voadora. Então, depois desse episódio, 3 assessores militares norte-americanos, Bob York, Dan Porter e o famoso, controverso John Paul Vann, eles fazem um relatório muito interessante. Em 1963, eles dizem o seguinte: o exército sul-vietnamita, se continuar lutando dessa forma, ele vai perder a guerra. E pior, se os Estados Unidos da América entrar nesse conflito lutando da mesma forma que o exército sul-vietnamita está lutando hoje, os Estados Unidos também vai perder a guerra. É lógico que a liderança militar norte-americana, aí vai do general Max Taylor ao Paul Hawkins, que é o antecessor do William Westmoreland, no comando de assistência militar do Vietnã, ignoraram essa advertência. Mas, em termos práticos, foi justamente o que vai acontecer depois. Então, para os Estados Unidos intervir diretamente, um passo que é dado importante é que no final de 64, antes mesmo do incidente do Golfo de Tonkin, há um golpe de Estado que derruba o presidente Diem. E aí entra um aspecto extremamente importante no conflito do Vietnã, que é fundamental. Todo mundo repete isso de forma assim, quase como um mantra, mas é difícil você encontrar, até mesmo no meio militar, alguém que tem um entendimento muito claro da guerra como um fenômeno político. Todo mundo cita muito Clausewitz, etc., mas é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente entenda isso com clareza. Por que os Estados Unidos vai perder no Vietnã? E a causa da derrota está justamente nesse momento. Porque a guerra, ela é política armada. Essa é da natureza da guerra, ela é imutável, ela é temporal. Então, os Estados Unidos elenca um objetivo político inalcançável por qualquer meio, incluindo pelo meio militar. Que objetivo político era esse? Era preservar um governo sul-vietnamita. E, como eu disse, era um governo que era percebido como ilegítimo, porque era um governo corrupto, inepto, patrimonialista, enfim. Então, ao elencar esse objetivo político, os Estados Unidos vai repetir exatamente o mesmo problema na guerra do Afeganistão, recentemente, colocar um objetivo político que é inalcançável por quaisquer meios. Então, tanto é que os Estados Unidos não vai perder nenhuma batalha na guerra do Vietnã. Não perde nenhuma batalha, nenhuma grande batalha na guerra do Vietnã. Mas, mesmo assim, não consegue alcançar a vitória na guerra, porque a guerra é um fenômeno político. E esse período que os Estados Unidos define o engajamento dele, aposta o engajamento dele na perseguição desse objetivo político que era inalcançável, e aí, repito mais uma vez, inserindo na política de contenção sua que era mais ampla, os Estados Unidos, de certa forma, selam o destino dele no conflito. 20 de janeiro de 1961. John F. Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos. Com os abalos de seu mandato por eventos como o fracasso da invasão da Baía dos Porcos em Cuba e a construção do Muro de Berlim, Kennedy decide aumentar a participação estadunidense na Guerra do Vietnã, por acreditar que a derrota afetaria a posição dos Estados Unidos na geopolítica global. Por um lado, o Vietnã do Norte vinha empreendendo essa guerra de guerrilha, digamos assim, contra o Sul, para desestabilizar o Vietnã do Sul, permitir condições para uma revolução, né? E por outro lado, a gente tinha o Kennedy com essa postura de, a princípio, né, ser contra o envio de tropas de americanos para o Vietnã, mas dando apoio logístico para o Vietnã do Sul, com consultores militares e tal, tentando impedir uma derrota do Sul, como até o Alessandro acabou de mencionar, né, que eles estavam com esse prospecto de talvez perder a guerra e tudo mais. E a administração Kennedy estava passando por algumas conjunturas complicadas ali, como era a crise dos mísseis ou a construção do Muro de Berlim. Então, eu queria saber, a minha próxima pergunta vai ser especificamente sobre o incidente do Golfo de Tonkin, né? Já vou dar spoiler pro pessoal que tá ouvindo do que é que eu vou perguntar, mas antes da gente chegar nesse incidente do Golfo,
Como é que foi essa escalada dos eventos? A postura do Kennedy, ela vai ser uma postura ambígua. Ele não defendia necessariamente o não envolvimento norte-americano no conflito. O que ele defendia era uma abordagem diferente. Ele entendia que o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele estava caminhando para uma via indireta que era o terceiro mundo. Essa abordagem indireta dele, ele vai até, de certa forma, valorizar, por exemplo, as forças especiais. Tanto é que o Kennedy, a escola de forças especiais norte-americana no Fort Bragg, né, onde são formados os boinas verdes, chama Escola Kennedy, porque ele valorizou muito esse tipo de tropa como uma ferramenta útil vamos dizer, colocar nessa abordagem indireta do conflito. Só que, ainda assim, no período da administração Kennedy, o que a gente observa é um envolvimento cada vez maior dos Estados Unidos, cada vez enviando mais arma, cada vez enviando mais assessores, né, e cada vez ampliando o papel desses assessores junto ao exército Vietnã do Sul. E aí, a administração Kennedy era interrompida brutalmente ali pelo assassinato em Dallas e assume o seu vice, né, o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson, ele vai acelerar a intervenção no Sudeste Asiático, mas de uma maneira direta. E aí, antes da gente chegar do incidente do Golfo de Tonkin, é importante a gente chamar que teve atenção para o golpe de Estado que derruba o presidente Diem e coloca no poder um general, o general Van Thier, que vai ser ali aí depois vai haver uma sucessão de golpes, né, no Vietnã, mas enfim, o envolvimento dos Estados Unidos, ele entra numa crescente. Ele entra numa crescente até que a gente chega no incidente do Golfo de Tonkin. E bom, aproveitando o assunto, né, como é que foi esse incidente do Golfo de Tonkin? Porque ele é um incidente bem polêmico até hoje, né, porque tem gente que fala que foi um false flag, né, que os Estados Unidos teriam armado um ataque hipotético, e aí tem gente que fala que foi um ataque de verdade, enfim, tem um imbróglio em torno disso, né? O que a gente pode falar sobre esse incidente? Tonkin é o norte do Vietnã, né? O Vietnã é um país que se debruça sobre o mar do sul da China. O Golfo de Tonkin, obviamente, está no norte do país. Um contra-torpedeiro em agosto, na primeira semana de agosto de 64, um contra-torpedeiro, né? Tem gente que o nome em inglês, prefere usar o nome em inglês, que é Destroyer, né? Chamado Mad Dogs, fazendo operação ali de inteligência de guerra eletrônica e tal. Ele entra ali e ele acusa que foi atacado. Aí realmente tem essa controvérsia que foi atacado, não foi atacado, etc. Mas o fato é que esse era o pretexto que os Estados Unidos precisavam para intervir diretamente naquele conflito que estava tomando um curso que o Washington considerava extremamente desvantajoso e acreditava que podia trazer uma solução para esse conflito a partir de uma intervenção direta. É interessante, o incidente do Golfo de Tonkin acontece numa semana, na primeira semana de agosto. Na semana seguinte, o Congresso norte-americano já aprova a resolução do Golfo de Tonkin. Na verdade, ela ficou conhecida como esse nome, mas o nome dela formal é outro. Mas conhecida como Resolução do Golfo de Tonkin, que justamente autorizava o envio de tropas norte-americanas para o Sudeste Asiático, e isso vai acontecer a partir de 1965. Então, efetivamente, formalmente, a gente tem um envolvimento direto dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã a partir de 1965, ou seja, em decorrência do incidente do Golfo de Tonkin, que acontece no segundo semestre, especificamente no mês de agosto, no início do mês de agosto de 1964. Entre 1965, quando começou a Guerra Terrestre, até meados de 1967, o efetivo terrestre que foi enviado para o Vietnã era mais focado na defesa de bases aéreas, porque a doutrina de guerra aérea para desgastar o inimigo, e preservar as tropas terrestres, me parece que era o que predominava ali no começo da guerra, né? E aí, a partir de 67, os americanos decidem apoiar o Vietnã do Sul na guerra terrestre também e adotar uma postura mais ofensiva, que era mais alinhada com o treinamento que os efetivos militares americanos recebiam na época, né? Você poderia contar um pouco melhor pra gente sobre esses primeiros anos da guerra, as doutrinas militares empregadas pelos diferentes lados do conflito, a escalada dessa guerra terrestre, enfim? Bom, vamos lá. Essa também é uma pergunta muito, muito ampla. Então, antes da gente entrar na conduta das Forças Armadas no campo de batalha, eu volto àquela ideia central de que a guerra é um fenômeno político. Então, a gente já tinha falado anteriormente que os Estados Unidos elegem um objetivo político que era inalcançável por quaisquer meios. Então, isso praticamente já condena os Estados Unidos no Sudeste Asiático. Em termos estratégicos, o papel da Rússia e da China vão ser decisivos.
Unidos. Por quê? É lógico que eles vão prover apoio político, econômico e militar ao Vietnã do Norte. Mas a Rússia, a União Soviética, com seu arsenal nuclear, ele vai se contrapor ao poderio nuclear norte-americano. Então fala assim, você não tem a opção de usar armas nucleares, porque se você usar, eu vou escalar o conflito, eu vou usar também. Então tira essa opção estratégica norte-americana. Por outro lado, a presença da China ao norte do Vietnã também tirava a flexibilidade estratégica norte-americana, porque os Estados Unidos eu não posso usar arma nuclear, mas eu vou invadir o Vietnã do Norte. A China falou assim, não faz isso não. Se você fizer isso, eu vou fazer igual eu fiz na Coreia. Eu vou entrar no Vietnã do Norte para garantir nós vamos lutar no Vietnã do Norte. Então, o papel da Rússia e da China no nível político e estratégico é muito importante para o conflito. E aí a gente vai baixar para o nível tático, ou seja, para a ação das forças militares no campo de batalha. Então, a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção é que existe um mito, né? Eu costumo chamar que é o mito da armadilha de bambu. Que a guerra do Vietnã foi aquela visão romântica do guerrilheiro camponês Vietcong derrotando sucessivamente a França e depois os Estados Unidos com a armadilha de bambu. Não é bem verdade. Existiu essa atuação, esse empenho, o sacrifício hercúleo dos camponeses vietnamitas engajados diretamente em ações de guerrilha. Mas além dessas ações de guerra irregular, o exército norte-vietnamita era um exército, digamos assim, considerável. Muito bem armado, muito bem motivado, armado com material bélico proveniente da Rússia, proveniente da China. Então, essa ideia da armadilha de bambu é meio que um mito romântico. O exército norte-vietnamita era uma força de combate muito bem armada, equipada, motivada, liderada. Na verdade, até um bom exemplo de guerra híbrida, ou seja, um conflito que combina capacidades convencionais e não convencionais no mesmo espaço de batalha. Então, a gente precisa entender isso. Só que os Estados Unidos entram no conflito em 65 e logo no primeiro semestre de 65 acontece um embate na província de Pleiku, no oeste do país, no Vale do RioIen Drang. E a estreia da cavalaria aérea norte-americana. Na verdade, os franceses vão estrear o helicóptero como uma arma de guerra durante a Guerra da Argélia, mas o grande impulso do helicóptero vai ser na Guerra do Vietnã, e a grande estreia, o grande evento marcante do helicóptero no campo de batalha, talvez seja a Batalha doIen Drang. Era até reproduzida naquele filme do Mel Gibson, Fomos Heróis. Depois eu vou até fazer menção ao livro escrito pelo então coronel Hal Moore, Joe Galloway, o repórter que é coautor com ele nessa obra. Mas enfim, reproduz justamente essa batalha do Vale doIen Drang, que foi um combate que a cavalaria norte-americana era empenhada, até taticamente o comandante Hal Moore, interpretado no filme pelo Mel Gibson, né, ele comete ali talvez um erro, lançando suas tropas além do alcance da cavalaria, da artilharia, né, ela fica de certa forma sem o apoio de fogo necessário. É um combate muito renhido, mas no final das contas, o poderio bélico convencional norte-americano se sobrepõe. E a partir daquele evento, o exército norte-vietnamita fala assim, não adianta encarar esses caras de maneira muito, muito direta no campo de batalha. Então, vamos adotar sempre abordagens mais alternativas. E como é que o americano vai lutar? Ele, como você disse, ele tinha um modelo de guerra. O exército norte-americano foi organizado, treinado, equipado para guerras convencionais. Tanto é que a liderança norte-americana, a liderança sênior norte-americana, eu já fiz menção a Max Taylor, Paul Hawkins, o próprio William Westmoreland, depois dele o Creighton Abrams, foram todos heróis da Segunda Guerra Mundial. Iniciaram suas carreiras se destacando como líderes militares na Segunda Guerra Mundial. Então, eles trazem esse modelo para o Vietnã. Segunda Guerra Mundial, Coreia, 1950, e ao despejar bombas sobre as vilas do Vietnã do Sul e sobre o Vietnã do Norte, como tinham feito na Alemanha e no Japão, eles vão levar a guerra para um caminho indesejável. Eles vão atribuir o papel deles de enfrentar as grandes formações do exército norte-vietnamita e vai atribuir ao exército sul-vietnamita o trabalho de contra-insurgência nas aldeias do sul. É uma ideia até lógica, né, pela questão da afinidade, identidade cultural compartilhada, pela nacionalidade compartilhada, do exército sul-vietnamita menos treinado, só que em termos práticos vai se mostrar um desastre, porque o exército sul-vietnamita vai demonstrar uma grande inépcia na condução da contra-insurgência nas aldeias do Vietnã do Sul. E o exército dos Estados Unidos vai se lançar naquilo que vai receber o nome de operações de busca e destruição, porque
o exército norte-vietnamita ele vai fugir desse engajamento direto, como eu fiz menção ali inicialmente, a Batalha doIen Drang em 65, ali no segundo semestre de 65. Então ele vai fazer operações que normalmente o próprio nome diz, né? São operações de busca, lançando companhias, normalmente por meio de assalto teletransportados, para identificar formações do exército norte-vietnamita, engajá-las, e a partir do momento que engajá-las e fixá-las, concentrar um poder de fogo maior, trazer mais força, mais artilharia, mais poder de fogo aéreo, para causar baixas e desgastar o exército norte-vietnamita. E isso vai coincidir com um modelo, quase que um modelo de gestão, do chefe do Departamento de Defesa, o Robert McNamara, que era um civil, oriundo do mundo corporativo, tinha uma perspectiva, ele era muito bom em estatística. Ele vai adotar a métrica falaciosa do body count, que é a contagem dos corpos. Então, o que é isso? Nesse tipo de conflito no Vietnã, você não tinha frentes muito definidas, não tinha frente, flanco, retaguarda. Onde tinha população, por ter uma característica irregular muito acentuada nesse conflito híbrido, como eu fiz menção anteriormente, onde tem população vai ter guerra. Então não tinha frente, não tinha retaguarda, conquistar terreno não significava nada. Então o que acontecia? O indicador, a métrica do sucesso foi essa contagem dos corpos. Tinha um engajamento, então na teoria lá contava quantas baixas eu tive, mortos e feridos, contava quantos mortos teve no campo de batalha inimigo, eu conseguia recolher de cadáveres inimigos ali, e eu jogava ali nas minhas planilhas, nos meus cálculos, para verificar o custo em vidas humanas, material, etc., que isso estava impondo ao Vietnã do Norte. E raciocinando que isso ia chegar a uma exaustão do Vietnã do Norte em sua capacidade de prolongar o conflito indefinidamente. Mas paralelamente a isso, houve esforços de contra-insurgência, esforços de conquista de corações e mentes? Houve, né? Mas só que, em termos práticos, essas iniciativas de travar a contra-insurgência, a contra-insurreição, de acordo com os princípios consagrados lá pelos ingleses na Malásia, etc., tiveram resultados pífios, porque isso contrastava com a estratégia de atrito dominante. Então, essa forma com que o norte-americano, essa cultura, o American Way of War, né, o aço no alvo, aquela maneira muito de conduzir a guerra, ela foi se mostrando contraproducente. Em 67, acontece um episódio muito interessante. O presidente Lyndon Johnson, ele chama o general Westmoreland para ir nos Estados Unidos, porque ele, como presidente, já estava com a credibilidade muito desgastada. E ele falava que os Estados Unidos, pelos números, né, estava vencendo o conflito. E como ele estava com a credibilidade desgastada, ele chama o Westmoreland para ir aos Estados Unidos e vender essa ideia. E o Westmoreland, ele acreditava realmente nisso. Na verdade, o Westmoreland, ele acreditava que os Estados Unidos já tinha levado o Vietnã do Norte além do seu ponto de exaustão, que a guerra já estava praticamente definida, mas ele resolveu adotar até uma postura conservadora. Ele falou assim, olha, nós estamos levando o inimigo ao seu ponto de exaustão, em breve nós alcançaremos esse ponto de exaustão, e ele veiculou isso em 67, né? Engraçado que o oficial de inteligência dele, um outro oficial general chamado Joseph McChristian, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu acho que a gente deveria reconsiderar os critérios que nós estamos utilizando para mensurar o nosso sucesso aqui no Sudeste Asiático. Esse negócio da contagem dos corpos não está parecendo que está funcionando bem. Aí, obviamente, esse oficial general ele foi removido das suas funções, né, porque era uma voz dissonante ante aquele consenso dominante ali no Comando de Assistência Militar do Vietnã. O que vai acontecer logo na sequência de 67 para 68, início de 68, né, final do mês de janeiro de 68, a ofensiva do Tet, que vai ser o grande ponto de inflexão no conflito, né? Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre russe. Quando a gente fala em outras guerras como a Segunda Guerra Mundial, é relativamente mais fácil falar em grandes batalhas como Stalingrado, Kursk, Okinawa, entre outras, né? Mas a Guerra do Vietnã é mais difícil o público geral e até alguns entusiastas de história militar mesmo lembrar de batalhas específicas e entender a geografia do lugar, né? E eu imagino que isso se dá principalmente pela complexidade desse conflito, da forma como boa parte dele foi lutado, né? Entre um exército
regular, estatal, tentando fazer uma guerra num formato mais regular, versus uma guerrilha adotando uma estratégia de guerra irregular, ainda aqui bem equipada, como você mesmo mencionou, né? E aí, como eu sei que a tua área de atuação, de estudo é especificamente guerra irregular, eu queria pedir para você comentar um pouco melhor sobre como essa noção de guerra irregular se aplica ao caso vietnamita, né, a partir dos exemplos da Guerra do Vietnã. Você tem razão, né? Quando a gente pega um conflito assim entre estados nacionais soberanos, né, e suas forças armadas, você vai ter batalhas muito bem definidas, né? Elas correspondem a uma perspectiva mais tradicional do conflito armado. Você fez menção a Okinawa, a Kursk, enfim. Mas quando você pega o Vietnã, ele vai ser justamente um conflito extremamente complexo. Primeiro, porque ele vai ser um conflito essencialmente híbrido. Ele vai ter ações de guerra convencional com ações de guerra irregular. O que é um conflito irregular? Conflito irregular é toda e qualquer conflito armado protagonizado por um ator armado não estatal. Se o grande líder político do Vietnã foi o Ho Chi Minh, o grande líder militar foi o general Giap. E o Giap, ele adotava a concepção estratégica da guerra revolucionária maoísta. Mao Tse-tung, ele definiu a sua concepção de guerra revolucionária em 3 fases. A primeira fase era a fase da estruturação do combate subterrâneo, aquela fase de pequenas células, de mobilização do apoio popular, etc. Numa segunda fase, essas forças de guerrilha já estruturadas, com bases, com refúgios ativos, com santuários, etc., elas poderiam executar operações de guerrilha de maior envergadura, mas ainda assim ações de guerrilha, do tipo emboscadas, incursões, ações do tipo bate-corre que o pessoal fala, né, num enfrentamento direto no campo de batalha. E numa terceira fase, já quando essas estruturas, principalmente as estruturas militares, elas vão se ampliando na mesma proporção em que a capacidade militar e a base de apoio popular do seu oponente vai se degradando, você pode levar para aquilo que era chamado de guerra móvel, né? Ou seria uma guerra convencional. Então, o general Giap, ele vai fazer exatamente isso com os franceses, né? Ele segue exatamente essas etapas. Ele vai conseguir, ele vai até vai sair da fase 2 para a fase 3 contra os franceses na guerra na Indochina, em 2 momentos. A primeira vez ele vai ser mal sucedido, vai ser em 1951, quando ele força aquilo que era conhecido como linha Delattre, numa alusão ao general Jean Delattre Lategui, que era o comandante francês à época. Ele vai para a fase 3, não é bem sucedido, ele retorna para a fase 2. E aí ele vai para a fase 3 novamente, Dien Bien Phu, e é vitorioso. Quando tem início a intervenção norte-americana em 65, a intervenção direta no Vietnã em 65, ele vê com a batalha noIen Drang que ele não tem condição de encarar o poderio bélico norte-americano tete a tete, mesmo nas condições difíceis das selvas do Sudeste Asiático. Então ele praticamente volta à fase 2, em que ele vai ter as forças irregulares, né, que, como eu disse anteriormente, elas receberam a denominação pejorativa tanto dos norte-americanos quanto dos sul-vietnamitas de Vietcong. Eles vão fazer o trabalho de forças irregulares nas aldeias, com as guerrilhas de aldeia, que funcionavam basicamente como uma força de sustentação, e as guerrilhas de combate, que realizavam as operações de combate, mas vai ter no exército norte-vietnamita aquilo que era considerado a força principal. Vão fazer inúmeras ações de combate, mas no nível, até nível batalhão ou regimento. Quando é que o Giap ele vai passar novamente a fase 3? Ou seja, ele vai buscar novamente um embate de grandes forças nos moldes de uma batalha com um perfil mais convencional. Naquilo que foi chamado Ofensiva da Primavera em 1972, já tinha dado início ao processo de vietnamização do conflito, ou seja, os Estados Unidos já tinha começado a sair, acreditando que o exército sul-vietnamita seria capaz de andar pelas próprias pernas. Só que nessa Ofensiva da Primavera, o apoio de fogo aéreo norte-americano é decisivo. Então, embora o exército sul-vietnamita lutasse no chão, o apoio de fogo aéreo a Força Aérea dos Estados Unidos ainda segurou. E o Giap foi derrotado, ele segurou mais um pouco, e aí já vai ter uma derradeira ofensiva, já não sob o comando do Giap, em 1975, que vai levar ao término da guerra, a queda de Saigon, etc. Mas é basicamente esse desenho do choque de forças dentro da guerra do Vietnã. E 2 eventos ocorridos no começo de 1968, eles são muito lembrados até hoje, e eu queria dedicar uma pergunta para cada, né? O primeiro deles, você até já mencionou, que é a ofensiva do Tet. O que foi essa ofensiva e qual que foi o resultado dela? Essa ofensiva, ela, como eu disse, ela é importantíssima
importantíssima, ela vai ser o ponto de inflexão no conflito. Por quê? Ela acontece no dia 30 de janeiro de 68. O 30 de janeiro é o ano novo lunar, né? No calendário vietnamita, né? Então, é uma ofensiva em que basicamente todo o Vietcong ele vai atacar. É como se fosse o seguinte: sai de onde você está e ataque o inimigo. Então, na verdade, vão ser 3.121 ataques. E desses 3.121 ataques, só 126 vão ser um ataque, né? Valor batalhão para cima. Então, ou seja, praticamente 3.000 ataques vão ser de batalhão para baixo. São ataques relativamente pequenos. Você vai ter Saigon, por exemplo, a capital do Vietnã do Sul, as células urbanas realizando ataques, né? Pequenos ataques. Então, o mais emblemático deles é o ataque à própria embaixada norte-americana. E vão dar origem a batalhas importantes, como, por exemplo, a batalha da cidade de Hue, que é a cidade imperial, né? Vai ser um combate muito importante no Vietnã, na Guerra do Vietnã. O cerco a Khe Sanh, dos fuzileiros, dos marines, né? Em Khe Sanh, que vão ficar cercados por 11 semanas, ou seja, quase 3 meses, né? Se a gente pensar que Dien Bien Phu foram 2 meses, até o cerco conseguir ser aliviado e ter um desfecho diferente do Dien Bien Phu, mas foi um drama muito grande. Então, a ofensiva do Tet, a envergadura dela foi essa. Só que ela vai ter desdobramentos muito importantes. Vamos considerar primeiro o nível tático, tá? No nível tático, a maioria desses ataques, eles são sobrepujados pelos norte-americanos e pelos seus aliados sul-vietnamitas. Então, em termos meramente táticos, a maioria desses ataques não deu em nada. Tanto é que essas próprias 2 batalhas que eu fiz menção, no final das contas, o cerco de Khe Sanh, ele se sustenta, né? E os Estados Unidos acabam recuperando a cidade imperial de Hue. Então, assim, salvo melhor juízo, essa batalha de Hue é até retratada naquele filme Nascido para Matar, né? Mas, enfim, em termos táticos, a ofensiva não tem resultados expressivos. Tanto é que o general Westmoreland ele vai comemorar, num primeiro momento, efusivamente, o resultado da ofensiva do Tet. Ele fala assim, agora, se eu achava que o Vietnã do Sul do Vietnã do Norte, e o Vietcong já estavam com suas forças exaurindo, com essa ofensiva do Tet agora, essas se exauriram de vez. Só que ele vai quebrar a cara, porque se em termos táticos ela foi infrutífera, em termos políticos e, por conseguinte, estratégicos, ela vai ser a reviravolta da Guerra do Vietnã. Por quê? Porque a opinião pública norte-americana já estava extremamente desgastada com a condução dessa guerra. Era uma guerra extremamente impopular. É uma guerra que dividiu a sociedade norte-americana e vai isolar, sobretudo a partir da ofensiva do Tet, o governo de Washington sua base de apoio popular, doméstica, né? Então, o resultado político, psicológico da ofensiva do Tet vai ser catastrófico para os Estados Unidos. A opinião pública fala assim, poxa, como é que vocês me asseguram que estão ganhando a guerra? E, na verdade, eu estou vendo o guerrilheiro Vietcong atacando a embaixada norte-americana em Saigon. Eu estou com marines cercados em Khe Sanh. Então, é um ponto de ruptura definitiva da opinião pública norte-americana com a política de Washington. Um outro aspecto político importante com relação à ofensiva do Tet diz respeito ao Vietnã do Norte. Há até quem especule, porque depois dessa ofensiva, praticamente o Vietcong deixa de existir. Porque, como eu disse, foi como se fosse uma ordem de sair de onde você está para atacar. É lógico que não foi uma coisa esculhambada dessa forma. Os ataques foram planejados, coordenados, etc. Tal. Mas o fato é que o Vietcong ele praticamente é destruído com isso. Há quem especule que isso foi até intencional para evitar, depois do fim da guerra, um rival político para Saigon, né? Que o Vietcong para Saigon não, para Hanoi, que o Vietcong emergisse como uma força política importante no Vietnã do Sul no pós-guerra. Mas enfim, de qualquer forma, a ofensiva do Tet leva o conflito de uma vez por todas das selvas do Vietnã, né? Das selvas do Sudeste Asiático para as ruas dos Estados Unidos. Tá? Então a guerra do Vietnã ela vai ser perdida nas ruas dos Estados Unidos e não nas selvas da Indochina. 30 de janeiro de 1968. A ofensiva do Tet, planejada pelo general Giap, fracassa militarmente, mas acaba sendo um sucesso de propaganda para o Vietnã do Norte, demonstrando que a guerra não ia tão bem quanto a opinião pública dos Estados Unidos era levada a acreditar. O
outro evento que eu queria trazer à tona foi o massacre de My Lai. Eu queria pedir para você explicar esse massacre e aproveitar para deixar a bola quicando aí para a gente discutir a questão do que você mencionou sobre a guerra ter sido perdida nos Estados Unidos, né? Porque o massacre de My Lai, entre outras situações, ele acabou reverberando nos Estados Unidos, né? E fez com que a opinião pública ficasse cada vez mais dividida em relação a essa guerra, né? Então, eu queria pedir para você explicar o que foi esse massacre de My Lai e tal, e os desdobramentos disso. Então vamos lá. Deixa eu fazer um link entre a ofensiva do Tet e o massacre de My Lai, com o fato de que a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisiva da história. Se a gente pegar, por exemplo, assim, vamos voltar mais um pouquinho no tempo, vamos voltar ao final do século XVIII, com o advento das democracias liberais no Ocidente. Revolução Norte-Americana de 1776, Revolução Francesa de 1789. Isso vai transformar a sociedade. E a guerra como um fenômeno social, ela vai se modificar também. Por quê? Porque até então a guerra, como um fenômeno político, ela era uma prerrogativa dos reis. Então, um rei queria fazer guerra, lá na Europa absolutista, o rei fazia suas contas lá, tinha dinheiro, e ia resolver lá as querelas entre os reis, os contenciosos, os litígios entre os reis, por meio ali da guerra. Só que com o advento da democracia, o poder político ele sai das mãos dos reis, dos monarcas, e passa, em tese, para os representantes do povo. Então, os representantes do povo, para poder fazer ousarem em uma empresa tão arriscada, perigosa, cara, onerosa como a guerra, eles passam a ser obrigados como a política em tese se tornou uma representação da vontade popular, eles passaram a depender da aquiescência da opinião pública. E aí isso faz com que na guerra surja um componente extremamente importante, que é a propaganda. Então, assim, essa dicotomia, né, entre a guerra dos reis e a guerra dos povos, ela é muito interessante, porque Churchill, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a guerra dos povos vai se tornar mais violenta do que a guerra dos reis. E isso é verdade. E o principal componente disso talvez seja a propaganda. Então a propaganda vai atribuir ao fervor político papel análogo ao extremismo religioso, ao fanatismo religioso das guerras medievais. Então, a propaganda atribui enorme brutalidade ao conflito. Só que aí, quando a gente vai estudar as guerras napoleônicas, por exemplo, nos nossos livros de história do ensino médio, tem sempre ali uma charge inglesa, etc. Esse papel vai ser atribuído à imprensa escrita. Na Primeira Guerra Mundial, imprensa escrita. Na Segunda Guerra Mundial, além da imprensa escrita, tem o rádio. Então, como é que a população norte-americana ela tinha acesso, durante a Segunda Guerra Mundial, às notícias das batalhas na Europa e no Pacífico? Por meio da imprensa escrita, do jornal e, sobretudo, por rádio. No final do dia, ele chegava lá, se reunia com a família depois da janta, ligava o rádio e tinha acesso à informação. Só que essa informação ela era produzida pelos governos e suas forças armadas. Se nós pegarmos todas as imagens da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente assiste lá na Netflix, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial a cores, né? Todas essas imagens que nós vemos emblemáticas da Segunda Guerra Mundial, elas eram produzidas pelas forças armadas. Os correspondentes de guerra, os jornalistas, eles eram incorporados às fileiras das Forças Armadas. É diferente do conceito de mídia embutida. Mídia embutida é um conceito novo que o repórter ele pega carona, né? Numa unidade militar. Tá? Mas na Segunda Guerra Mundial, não. O sujeito incorporava as fileiras do exército e recebia uma farda, instrução militar e ia produzir as suas reportagens, imagens, etc., do campo de batalha. Ou seja, existia um monopólio da verdade, aí obviamente verdade entre aspas, na Segunda Guerra Mundial. Esse monopólio da verdade estava na mão do Estado e suas forças armadas. Quando a gente tem a Guerra do Vietnã vai introduzir um novo paradigma. Ela vai quebrar isso. Por quê? Porque na Guerra do Vietnã, dois elementos vão ser importantes. Primeiro, vai ser uma guerra televisiva. Vai ser a primeira guerra transmitida pela televisão. E algumas imagens vão ser geradas a cores. Então, pela primeira vez, as pessoas vão ter imagens da guerra. E aí entra o segundo ponto e o mais importante, que esse monopólio da verdade, mais uma vez verdade entre aspas, ele sai da mão do Estado e vai para a mão das grandes agências de notícia. Então quem vai narrar os horrores da guerra, a tragédia da linha de frente, o martírio da população civil, não vão ser mais os oficiais das Forças Armadas. Vão ser quem? Vão ser repórteres com acesso garantido ao campo de batalha, mas sem uma subordinação à hierarquia militar. Então vão produzir imagens independentes e narrativas independentes. Então isso vai ser uma mudança de paradigma
paradigma muito grande. Talvez esse fato seja o principal elemento que tenha resultado no fato de que os Estados Unidos tenham lutado 12 anos no Vietnã, não tenha perdido nenhuma grande batalha, mas ainda assim ele vai perder a guerra. Por quê? Porque a perspectiva psicológica da guerra vai ganhar uma dimensão muito grande. Quando a gente fala em guerra do Vietnã, eu tenho certeza que vem na cabeça de todo mundo a imagem daquela menina nua correndo com o corpo queimado de napalm. Aquela imagem, ela marca a guerra do Vietnã. A imagem daquele general-chefe da polícia de Saigon, executando na frente das câmeras de TV, com um tiro de revólver na cabeça, um guerrilheiro Vietcong, ou seja, uma execução sumária. Então, essas imagens vão causar um impacto muito grande na opinião pública norte-americana, vão erodir a legitimidade do governo dos Estados Unidos na condução da guerra do Vietnã, e essa fenda que vai surgir entre a opinião pública e o governo, essa perda do apoio popular, aí a gente pode recorrer a Clausewitz, né? Aquela surpreendente tríade, a tríade de Clausewitz, povo, forças armadas e governo, ela vai romper. Então isso vai levar à derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E o episódio de My Lai, ele vai ter um aspecto assim, muito importante. My Lai foi um crime de guerra que aconteceu, um massacre que aconteceu no dia 16 de março de 1968. Não dá nem para dizer que foi uma das páginas mais vexatórias, torpes, ignóbeis da história do Exército dos Estados Unidos ou dos Estados Unidos da América. É um episódio tão macabro, tão sinistro, tão ultrajante, que ele depõe contra toda a humanidade em si. Os Estados Unidos se defrontava com um dilema típico das operações contra forças irregulares: a observância do princípio basilar do direito internacional humanitário da distinção. Ou seja, o direito internacional humanitário é o direito internacional dos conflitos armados, né? O que é esse princípio da distinção? É a capacidade de distinguir combatentes de não combatentes. Combatentes e não combatentes são status previstos ali no direito internacional humanitário. Então, quando você chegava numa vila do Vietnã, o soldado norte-americano, ele não conseguia distinguir quem era camponês, quem era apoiador do Vietcong e quem era Vietcong. Então essa incapacidade de fazer a distinção vai gerando uma frustração, entra num ciclo vicioso muito grande. Aí você junta com uma série de outros fatores, incluindo racismo, preconceito, estereótipo, etc. E começou a se tornar muito comum nas tropas norte-americanas aquilo que era chamado de Zippo Ride. Ride é incursão, né? E Zippo é o nome do isqueiro, porque eles faziam as incursões e até nessa incapacidade de distinguir combatentes e não combatentes, e visando a separar as forças irregulares, ou seja, o Vietcong, do seu apoio imprescindível da população local, eles começavam a queimar as localidades. Daí o termo Zippo Ride, né? Como eu disse, uma alusão ao isqueiro. Então isso começou a se tornar uma cultura, etc. Só que nesse dia 16 de março, uma companhia, ela entra nessa aldeia. Na verdade, o nome da aldeia era Shom Lang. Era assim que os vietnamitas reconheciam a aldeia. Só que naquela região, ali era um conjunto de aldeias que chamava Som Mai, Som Mi, não sei como é que é a pronúncia correta. E o norte-americano dava um nome nas suas cartas topográficas, um nome que nem sempre correspondia à realidade com que o vietnamita se autodenominava suas aldeias. Então, às vezes era Pinkville e tal. A aldeia de My Lai, na verdade, era My Lai 4, que ele chamava. Foi uma área realmente controlada com uma influência muito grande do Vietcong. Era realmente uma área vermelha. E eles foram fazer uma operação de busca e destruição. Era uma força-tarefa que recebeu o nome do seu comandante, Força-tarefa Barker. E aquela aldeia, né, My Lai 4, foi designada como objetivo da Companhia C, né, Charlie Company. E eles, comandada por um capitão chamado Ernest Medina, né, o apelido dele era até Mad Dog, Ernest Mad Dog Medina. Ele vai fazer a ação nessa aldeia. E, na verdade, ele perde absolutamente o controle. Ele já era um líder que também ele mesmo vai cometer atrocidades. A liderança abaixo dele era muito deficiente. E aí o principal nome vai ser o tenente William Calley Jr., né, que vai ser o responsável ali um dos poucos que vai responder. No final das contas vai sair impune também, né? Mas enfim, vai se tornar um dos principais nomes desse massacre. Eles vão trucidar aquela aldeia. E quando eles receberam um briefing para essa missão, na verdade eles tinham sido informados de que a população local, um erro de inteligência, teria deixado toda a vida para ir para uma feira, uma localidade próxima, e quem estaria na vila naquele momento seriam só Vietcongs.
ou seus apoiadores. Só que, na verdade, naquele momento não tinha Vietcong nenhum ali. Realmente existia a atuação de uma unidade Vietcong ali, só que naquele momento, naquele dia, eles tinham saído. E o que os americanos se encontram, na verdade, eles só velho, mulher e criança. E só que eles matam, assim, indiscriminadamente. Assim, são cenas deploráveis. Criança baleada, execução em vala comum, gestantes, estupro, né, abuso sexual. Tem um caso do Tenente Calley chamando a atenção dos seus subordinados, obrigando jovens vietnamitas a fazer sexo oral, e aí ele chama a atenção, fala que não é para fazer aquilo, mas manda os jovens essas pessoas para a vala comum e matam. Como eu disse, o número de mortes vão girar em torno de 400 não combatentes, sobretudo mulheres, incluindo gestantes, crianças. É algo assim deplorável. Na verdade, o episódio de My Lai é interessante porque se nós analisarmos como estudo de caso, como cometimento de crimes de guerra, graves violações de conduta, é muito difícil você explicar, porque na verdade são uma série de fatores contribuintes que a conjunção desses fatores vai levar à execução desse crime torpe, bárbaro e ignóbil. Vai desde a aceitação da exploração sexual, por exemplo, soldado norte-americano, inclusive soldados dessa Charlie Company, eles, nos seus momentos de folga, exploravam as garotas vietnamitas que se prostituíam. Você vai ter na véspera da missão eles enterrando, fazendo ali a cerimônia fúnebre de um militar da companhia, então eles vão com uma boa dose de sentimento de vingança. Tem esse erro da informação da inteligência que eu fiz menção anteriormente, liderança precária, questiona-se se o uso abusivo de drogas. No momento da ação, não existe relato de que tinha ninguém drogado, mas na véspera, com certeza, porque tornou uma epidemia o consumo abusivo de droga e álcool entre os soldados norte-americanos. Então, assim, uma série de fatores levaram para esse episódio trágico de My Lai. É interessante que, durante essa carnificina, um piloto de helicóptero, chamado Hugh Thompson, um helicóptero pequeno de reconhecimento, se eu não me engano, um Cayuse, ele, juntamente com sua guarnição, eles veem que está acontecendo algo estranho, eles pousam no helicóptero. Ele, né, o Hugh Thompson e seus tripulantes da aeronave, né, o Lawrence Corburn, Larry Corburn e o Glenn Andreotta. Esses três, eles param ali, eles chegam a pousar a aeronave, tentam salvar isso. Quando vem o que está acontecendo, eles tentam salvar o máximo de vida e parar com aquela carnificina. Eles informam pelo rádio que estava acontecendo algo muito errado. Enfim, esses caras, na verdade, ali foram os únicos 3 verdadeiros soldados nesse dia trágico em My Lai. Eles agiram dentro da ética profissional militar, fizeram o que era correto, assim, fizeram de tudo. A ideia pousar a aeronave, chegaram a apontar a metralhadora da aeronave para a tropa norte-americana, para tentar evitar a carnificina. E assim que terminou a missão, eles reportaram para as autoridades, na sua cadeia de comando, o que tinha acontecido, exigindo providências. Só que, na verdade, isso aí não foi feito. O que aconteceu é que um tempo depois, um militar, um soldado incorporado nessa Charlie Company, chamado Ronald Heidenauer, ele incorporou, não participou do massacre, ele chegou depois, mas ele ouvia o comentário entre os soldados, do que tinha acontecido aquele dia. E aí ele ouve daqui, ouve dali, etc. Ele acabou escrevendo cartas para congressistas, para o chefe do Departamento de Defesa, se eu não me engano, e para o presidente dos Estados Unidos, falando que tinha ouvido isso, e no final das contas isso vai precipitar, né, a abertura de um inquérito. E esse episódio ele vem à tona justamente por conta disso. E as imagens também, o repórter que faz essas imagens, era até um repórter do exército norte-americano, ele estava fardado e tal, ele gera essas imagens, mas são imagens tão deploráveis, tão absurdas, que ele guarda essas imagens e depois ele também passa informalmente, né? Ele faz vazar essas imagens para a mídia. E é algo assim tão estarrecedor, tão bizarro, que a opinião pública norte-americana, que já estava muito polarizada em relação à guerra, ela vai adotar uma postura ainda mais vai crescer significativamente a oposição, o movimento anti-guerra dentro dos Estados Unidos. Só que, infelizmente, também é característico dos crimes de guerra, quando se tenta polarizar a discussão, você acaba obstruindo a justiça. Então, no final das contas, ao invés de levar para os bancos dos réus os criminosos,
o que foi levado para o banco dos réus foi a política norte-americana no Vietnã. Então, o que aconteceu? Isso acabou que impediu que a justiça fosse feita. Praticamente, todos os envolvidos no massacre, quem correu mais risco de sofrer uma sanção, uma condenação judicial foi o tenente William Kelly, mas, no final das contas, ele praticamente também saiu ileso. É engraçado que um congressista norte-americano chamado Jimmy Carter, ele vai se colocar a favor do tenente Kelly. E o Jimmy Carter vai ser presidente dos Estados Unidos depois, e o grande mote dele, né, vai ser a promoção dos direitos humanos, né? A promoção e a proteção dos direitos humanos. Só que quando se trata do massacre de My Lai, ele atuou ativamente para assegurar a impunidade daqueles assassinos repugnantes ali, travestidos de soldados, né? Então, basicamente, é isso aí, a questão do massacre de My Lai, fazendo um link com a ofensiva do Tet, e a partir desses 2 episódios, trazer essa questão aí do fato do Vietnã ter sido a primeira guerra televisiva e como isso impactou não só o curso da guerra do Vietnã, mas a própria conduta da guerra no seu sentido mais amplo. Porque isso vai fazer com que a guerra do Vietnã se torne um ponto de inflexão na história dos conflitos armados. A partir da guerra do Vietnã, nós vamos ter um novo paradigma de uso da força. Então, se na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tínhamos como característica dos conflitos industriais o uso da força em toda a sua plenitude, o emprego da massa, uma força letal, da destruição de forma irrestrita, e o mínimo de restrições legais, a partir da guerra do Vietnã, nós vamos construir um modelo de uso da força, no qual a força vai se subordinar à informação. Mas aí a gente já vai entrar nos conflitos pós-Vietnã, e aí eu acho que isso é tema para um outro bate-papo. 50 a 100 mil manifestantes se reuniram diante do Pentágono, protegido por 11 mil soldados. Esta manifestação de protesto contra a guerra no Vietnã foi realizada simultaneamente com outras em Tóquio, Paris, Berlim, Amsterdã e Londres. Um outro momento que teve impacto sobre essa guerra foi a eleição do Richard Nixon, que defendia uma, entre aspas, vietnamização da guerra, por assim dizer, né, passando mais as responsabilidades militares para o Vietnã do Sul. Só que esse período Nixon ele foi um dos mais conturbados politicamente dos Estados Unidos no século XX, né, não só pelo crescimento da oposição à guerra dentro do país, que você já comentou no bloco passado, mas também por conta da publicação dos Pentagon Papers também. Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre esse período Nixon, pelo menos até 73, porque depois eu vou perguntar sobre outras questões ali envolvendo 73, né? Mas enfim, o que a gente pode falar sobre esse momento, esse contexto do governo Nixon em relação à Guerra do Vietnã? Então vamos recordar que a Guerra do Vietnã ela passa por 4 administrações, né? Ela começa com Eisenhower, depois o Kennedy, nós já falamos um pouquinho dele, depois entra no Lyndon Johnson, que graças a esse movimento de guerra ele abre mão de concorrer à reeleição, e aí assume o Richard Nixon, né? Então, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson e o Nixon. A guerra do Vietnã, na verdade, ela foi uma sinuca de bico muito grande para essas 4 administrações. Eu volto àquilo que a gente já falou anteriormente. Por quê? Guerra é um fenômeno político. Não tem como você vencer guerra nenhuma, estratégia nenhuma vai vencer uma guerra cujo objetivo político é inalcançável. Então não existe êxito estratégico que vá corrigir um erro político, né? Então, o que acontece? Quando o Richard Nixon assume, e ele tinha uma visão até em termos de geopolítica muito apurada. Ele vai ser uma administração muito controversa, a administração dele termina lá com a questão do escândalo do Watergate, etc., mas ele tinha uma visão em termos de geopolítica muito clara, muito lúcida. E o chefe do Departamento de Estado dele vai ser um dos maiores geopolíticos do século XX, que é o Henry Kissinger. Então, de certa forma, o Henry Kissinger ele vai incorporar algumas premissas que um personagem que eu já falei anteriormente, quando eu fiz alusão ao EPDEC lá em janeiro de 1963, o personagem, né, mais controverso da Guerra do Vietnã, o coronel John Paul Van, sobre a vietnamização do conflito. Aquela forma de travar a guerra não estava dando certo. Então eles queriam se livrar daquilo ali de uma maneira menos danosa, né? Mitigar os danos da Guerra do Vietnã. E a solução que eles vão encontrar é justamente a vietnamização do conflito. Ou seja, nós vamos efetivamente capacitar, nós não, Washington, né? Capacitar o governo de Saigon, né? As forças do Vietnã do Sul, para conduzirem a guerra por si só.
em tese, isso aí é quase que resgatar aquilo ali que foi o início da assistência militar lá no início dos anos 60. Mas enfim, só que a diplomacia política de Hanoi, do Vietnã do Norte, era muito inflexível, muito intransigente. Eles tinham uma obstinação, uma determinação muito ferrenha, um objetivo político muito claro, que era a vitória absoluta na guerra. Então, esse processo de vietnamização foi muito difícil. E um aspecto crucial foi que, aí aproveitando esse gancho para fazer menção a esse aspecto, era a infraestrutura logística que ligava o Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul. Entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul existia aquilo que era chamado de zona desmilitarizada. Então a grande artéria logística que mantinha a guerra no Vietnã do Sul, ela passava pelo Laos e pelo Camboja. Ela recebeu, todo mundo a conhece como Trilha Ho Chi Minh. E aí o termo trilha, né, faz uma alusão um pouco àquilo que eu fiz menção ao mito da armadilha de bambu. Quando a gente imagina a Guerra do Vietnã, aquela perspectiva romântica do guerrilheiro Vietcong derrotando França e depois os Estados Unidos com a armadilha de bambu, quando a gente fala em Trilha Ho Chi Minh, a gente acha que era uma trilha. Não era. Era um conjunto de estradas, entrepostos, armazéns, oficinas. Em 73, acredita-se que existiam em torno de 100 mil vietnamitas empenhadas na operação da trilha, daquilo que era chamado de Trilha Ho Chi Minh. Acredita-se que o que era necessário, consumido em termos de suprimento na linha de frente, pelo Vietcong e pelo exército norte-vietnamita, a estrutura da Trilha Ho Chi Minh consumia 10 vezes mais. Então, assim, era algo, um dos maiores feitos da Guerra do Vietnã, talvez mais do que qualquer feito na frente de batalha, foi esse feito logístico, que recebeu esse termo, assim, que traduz até uma ideia equivocada, que foi a Trilha Ho Chi Minh. Então, uma dessas necessidades estratégicas que foram identificadas para permitir a vietnamização do conflito foi interditar o fluxo de suprimentos fluxo logístico pela Trilha Ho Chi Minh. Então isso vai levar, num primeiro momento, que os Estados Unidos fizessem pequenas incursões, com pequenas patrulhas, forças de operações especiais para fazer incursões, reconhecimentos, mas, sobretudo, utilizasse o poderio aéreo. Então, maior parte das bombas consumidas no Sudeste Asiático, e aí é importante entender que os Estados Unidos jogou mais bombas sobre o Vietnã, sobre a península da Indochina, do que jogou sobre a Alemanha e o Japão. Tá? É lógico que durante muitos mais anos também, né? Agora, a maior parte dessas bombas foi lançada justamente sobre a Trilha Ho Chi Minh. E chegou um momento que os Estados Unidos ele chegou até a apoiar a necessidade de ofensivas terrestres do Vietnã do Sul, com apoio de fogo aéreo norte-americano, dentro do Laos dentro do Camboja. O Laos está ao norte, o Camboja está ao sul. E aí era um paradoxo, porque, peraí, a Casa Branca está falando que vai retirar tropas do Sudeste Asiático e fazer a vietnamização do conflito. Mas o conflito está se expandindo, está saindo do Vietnã e está entrando no Camboja. Então foi uma tentativa de sair dessa sinuca de bico, né, que as 3 administrações anteriores se defrontaram, nenhuma delas conseguiu uma solução plausível, e no final das contas a gente vai ver que nem a administração do Richard Nixon vai para o mesmo caminho, né? Não em 72, com a ofensiva da primavera, que eles ainda são capazes de garantir a existência do Vietnã do Sul e seu exército, mas vai definitivamente com a última e derradeira ofensiva em 75. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Em janeiro de 73, as partes envolvidas na guerra entraram em acordo para encerrar a guerra e pouco tempo depois as tropas americanas foram deixando o Vietnã aos poucos, tal. E 2 anos depois, Saigon é invadida pelas tropas do norte, os americanos e alguns sul-vietnamitas fogem numa evacuação que entrou para a história, tem cenas sobre isso, as cenas são bem impactantes e tal, né? Tem cenas, por exemplo, do pessoal tentando evacuar a cidade de helicóptero em cima dos prédios, tem cenas do pessoal jogando os helicópteros dos porta-aviões, se eu não me engano, para ter mais... Não sei se era por questão de peso ou para ter mais espaço para levar mais gente, enfim. Então eu queria te perguntar como é que foram esses anos entre 73 e 75, né? E como é que foi essa evacuação? Então assim, lembra que eu falei que o Vietcong praticamente deixa de existir com a ofensiva do Tet em 68? Então assim, mas 68 também começa o declínio verdadeiramente da política norte-americana no Vietnã. Então assim, os Estados Unidos começam verdadeiramente a perder o conflito dentro de casa, né? Dentro das ruas dos Estados Unidos, com a perda do apoio da opinião pública doméstica. E a gente falou também da teoria da guerra revolucionária maoísta, que o Giap não só era adepto, como empregou com maestria, tanto com
com os franceses quanto com os norte-americanos. Então o que acontecia? Em 72, já com o processo de vietnamização em curso, ele tenta entrar na fase 3, ou seja, ir para a guerra convencional. Tem a ofensiva da primavera, em 72, que ela malogra, ou seja, o exército do Vietnã do Norte, artilharia, tanque, não são guerrilheiros, são soldados fardados, bem treinados, equipados com artilharia e tal. Ela malogra por conta do apoio de fogo, ela sobrepuja o exército sul-vietnamita, que não era muito difícil, era um exército que não se sustentava, mas ela naufraga, né? Ela malogra no apoio de fogo aéreo norte-americano. Eles se recompõem, se reestruturam e vão lançar uma nova ofensiva, uma nova grande ofensiva em 75. E aí em 75 os Estados Unidos, vamos dizer assim, deixa acontecer. E aí as defesas do exército sul-vietnamita não se sustenta, o regime sul-vietnamita colapsa definitivamente, e aquelas cenas dramáticas assim da população vietnamita, do sul-vietnamita tentando fugir, é algo assim, traduz muito a tragédia daquele conflito, né? São pessoas que temiam as retaliações que certamente viriam, né, com a queda de Saigon. Então são pessoas que direta ou indiretamente eram vistas como apoiadoras do regime sul-vietnamita ou, né, apoiadoras e cúmplices, né, do regime sul-vietnamita e da presença norte-americana. Então é assim que nós caminhamos para o fim da guerra do Vietnã, né? E ele vai marcar também esse período, né, de guerras de libertação nacional que tem início com o fim da Segunda Guerra Mundial, vai se esticar até 1975. 27 de janeiro de 1973. O Acordo de Paris é assinado pelo Vietnã do Norte, do Sul, os Estados Unidos e o governo revolucionário provisório, representando o Vietcong. O tratado encerra a intervenção militar direta das Forças Armadas dos Estados Unidos no conflito. Para terminar, eu quero fazer duas perguntas que são sobre os impactos dessa guerra nos dois países, né? Nos Estados Unidos e no Vietnã, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, Estados Unidos, porque foi uma guerra que teve um impacto muito grande lá na sociedade, diminuiu o poder de alguns discursos militaristas dentro do país, a sociedade em si se dividiu, você teve ali uma enxurrada de filmes críticos ao Vietnã, muitos dos quais até hoje são bem quistos entre os críticos de cinema, entre os melhores filmes de guerra de todos os tempos, né? Você tem ali Apocalipse Now, Nascido para Matar, Franco Atirador, entre vários outros, né? Então, primeiro eu queria te perguntar qual o impacto da guerra do Vietnã na sociedade americana, não só na época, mas pensando até hoje mesmo, né? Porque levando em consideração que os Estados Unidos já se envolveram em outras guerras de lá para cá, às vezes o que está acontecendo em um conflito atual faz com que a sociedade olhe para um conflito no passado com uma outra perspectiva, né? A nossa memória vai mudando, a nossa interpretação do passado vai mudando. Então, quais os impactos da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, não só na época, mas pensando até hoje em dia mesmo? Qual é a tua leitura sobre isso? Bom, então primeiro vamos voltar ao general Creighton Abrams, né? O general Creighton Abrams foi quem substituiu o general William Westmoreland, ele era o comandante da Comando de Assistência Militar Vietnã, ele sai de lá e vai assumir a função de chefe de Estado-Maior do Exército, ou seja, vai ser o comandante do Exército dos Estados Unidos. Ao retornar para Washington, o general Creighton Abrams é um general, um herói da Segunda Guerra Mundial, tanto é que o carro de combate, né, o carro de combate em serviço hoje no Exército dos Estados Unidos, o Abrams é uma deferência ao general Creighton Abrams. Ele fala o seguinte, ele fala, a gente precisa terminar com a Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã está terminando com o Exército norte-americano. Então o Exército americano, ele amarga um colapso moral, acima de tudo um colapso moral muito grande, talvez o maior exemplo dele tenha se materializado no episódio que nós fizemos menção anteriormente, de My Lai, mas o Exército dos Estados Unidos estava completamente destruído após a Guerra do Vietnã. Se não em termos militares, mas em termos, como eu disse, morais, de liderança, de etos, enfim. E em 1973 tem a Guerra do Yom Kippur. E a Guerra do Yom Kippur, ela vai ser muito marcante, é uma guerra de tanques, aviões, defesa anticarro, defesa antiaérea. E os Estados Unidos vão olhar para a Guerra do Yom Kippur muito assustados. Porque ele fala assim, olha, o Exército dos Estados Unidos hoje está destruído. O Exército dos Estados Unidos precisa se recompor, precisa se renascer.
E se a gente não está tendo a dificuldade de enfrentar os vietnamitas nesse conflito no Sudeste Asiático, imagina enfrentar as forças do Pacto de Varsóvia numa guerra, tanques, aviões, artilharia, defesa anticarro, defesa antiaérea, nos moldes como foi travada a guerra do Yom Kippur, principalmente entre Israel ali, né? Teve mais de uma frente, mas essa alusão é o que aconteceu na Península do Sinai ali, entre o Egito e Israel. Então, a partir daí, o exército norte-americano vai iniciar uma série de reformas. E talvez os dois maiores nomes dessas reformas foram o general William Dupuy e o general Don Starr. E essas reformas vão ser sentidas mais de 2 décadas depois. Aliás, quase 2 décadas depois, né? Na Operação Desert Storm, em 1991, quando vai ser aplicada a doutrina da Batalha Artérrea, o desempenho do exército norte-americano vai ser fantástico. Ou seja, inicia-se um processo de reformas profundas no exército dos Estados Unidos. Então, isso em termos militares, tá? Mas você perguntou os reflexos da Guerra do Vietnã na sociedade norte-americana. A Guerra do Vietnã deixou feridas muito graves na sociedade norte-americana. Foi uma guerra, como a gente falou anteriormente, ela polarizou muito a opinião pública doméstica. E essas feridas, algumas delas ainda estão abertas. Ela gerou um trauma muito grande na liderança política e militar norte-americana. A mentalidade predominante foi o seguinte: entrar no Vietnã foi um erro. A solução: nós nunca mais vamos entrar numa guerra como a do Vietnã. Como se isso fosse possível, tá? Então, pouco tempo, em 2001, os Estados Unidos foram obrigados a entrar num outro conflito com algumas características semelhantes, por se tratar de um conflito irregular, que foi a Guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos vai passar também 20 anos no Afeganistão, né, mais até do que no Vietnã, foram 12 no Vietnã, 20 no Afeganistão, e vai perder a Guerra do Afeganistão exatamente pelo mesmo motivo que ele perdeu a Guerra do Vietnã. Porque os líderes políticos norte-americanos, a liderança nacional, elencou objetivos políticos inalcançáveis por quaisquer meios, incluindo seus meios militares. Então, vai gerar um trauma muito grande na sociedade norte-americana, sobretudo na liderança política e militar, acerca do conflito irregular. Lembrando que o conflito irregular é qualquer conflito protagonizado, dirigido por um ator armado não estatal. E os Estados Unidos vai se sair mal novamente na guerra do Iraque e na guerra do Afeganistão. E, recentemente, né, já tem acho que 2 anos já, 2 ou talvez 3 anos, os Estados Unidos vai colocar um apêndice à sua Estratégia Nacional de Defesa sobre guerra irregular. Esse apêndice é muito interessante por 2 motivos. Primeiro, que vai admitir que os Estados Unidos tem uma experiência descontínua de guerra irregular. Vai citar as guerras índias, né, na segunda metade do século XIX, vai citar o conflito nas Filipinas, vai fazer menção ao Vietnã, né, mas vai falar que os Estados Unidos trata esse tipo de conflito de forma descontínua, né, e tem uma certa aversão a esse tipo de guerra. E o segundo, que esse documento vai admitir que a guerra irregular é tão importante quanto a guerra regular. Então, isso falando em termos políticos, militares, aí agora sim eu vou responder a sua pergunta. Em termos sociais, foi um trauma muito grande. Algumas feridas foram cicatrizadas. Por exemplo, a fissura entre as Forças Armadas e a sociedade. Então, se a gente pegar, por exemplo, os militares norte-americanos que chegavam do Vietnã, eles eram recebidos literalmente a cuspe no aeroporto. Quando eles desciam fardados, etc., os seus familiares que iam buscá-los nos aeroportos, etc., aconselhavam a eles tirarem a farda. Então, aqueles que tinham como referência os militares que voltavam da Segunda Guerra Mundial, iam nos bares fardados, etc., eram recebidos com deferência. Quando chegaram, os veteranos do Vietnã chegavam nos Estados Unidos, eles eram literalmente recebidos a cuspe. E muitos deles se engajaram diretamente no movimento anti-guerra. Então, houve essa fissura, essa cisão, esse cisma entre as Forças Armadas e a opinião pública. Mais uma vez eu cito a tríade, a surpreendente trindade, né, de Clausewitz, né? Povo, Forças Armadas e governo. Isso foi algo que foi trabalhado ao longo do tempo, até de forma muito competente, muito hábil, faleiro de propaganda e outras ferramentas. Hoje a deferência entre os militares norte-americanos e a população é muito grande. Eu tive a oportunidade de testemunhar isso em loco. Então, assim, os militares nos Estados Unidos são tratados com muita deferência. Quando o civil sabe que ele está conversando com o militar, a primeira coisa que ele diz quase que um mantra, né? Obrigado pelos seus serviços. Aí o militar responde, obrigado pelo seu apoio. Então, assim, isso é algo que foi trabalhado ao longo do tempo. Mas existe ainda uma visão muito cética, não só na liderança civil, né, na liderança política e na liderança militar, mas também na sociedade
sociedade, na academia, nos think tanks, acerca do envolvimento norte-americano em conflitos irregulares. Porque os conflitos irregulares, eles quase sempre são um grande estorvo para as democracias. Por quê? Porque os conflitos irregulares, eles não se resolvem em campanhas fulminantes de semanas, meses ou apenas anos. Os conflitos irregulares, eles se arrastam por décadas de maneira inconclusiva. São conflitos que, como eu disse, normalmente tem muito dano colateral, porque é difícil você separar o combatente do não combatente, observando o princípio basilar da distinção. Enfim, são conflitos que normalmente se tornam, como eu disse, um estorvo para as democracias. Mas ainda hoje, sobretudo nas decisões políticas de Washington, o fantasma do Vietnã ainda ronda a Casa Branca e o Congresso. Um solitário guerrilheiro Vietcong corre para a Embaixada dos Estados Unidos, levando a bandeira da vitória. A guerra acabou. 2 milhões de pessoas morreram no Vietnã, incluindo 55 mil americanos. 7 milhões de toneladas de explosivos foram jogadas sobre o país. E qual foi o impacto dessa guerra pro Vietnã, né? Tanto no curto quanto no longo prazo. O Vietnã, inclusive, aproveitando o gancho, né? Ele continuou em paz depois da Guerra do Vietnã ou ele chegou a se envolver em outros conflitos? Então é interessante porque, antes de falar do depois da Guerra do Vietnã, a gente tem que falar do antes da Guerra do Vietnã. Então o Vietnã ele tem uma tradição muito grande de luta contra invasores estrangeiros. Então a história, tanto é que você fez menção ao general Giap, né, que os norte-americanos certamente não conheciam a história do Vietnã. Então o Vietnã sempre se opôs a invasores chineses, mongóis, manchus, depois os franceses, depois os norte-americanos. E por incrível que pareça, depois que terminou a Guerra do Vietnã, o Vietnã entrou em conflito com a China, né, que o apoiou durante a guerra, mas por questões políticas entre os dois países, até uma vamos dizer assim, uma rivalidade histórica ali, eles entraram em conflito. E hoje é muito interessante porque você vê oficiais vietnamitas sendo diplomados na Escola de Comando Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, que fica sediada em Fort Leavenworth, no Kansas. E você vê esses oficiais participando de aulas e discutindo, contando a perspectiva vietnamita na Guerra do Vietnã. Esse é um troço muito interessante. E hoje existe um aspecto na grande estratégia norte-americana para a região do Indo-Pacífico, que é a questão da contenção da influência chinesa. E como eu disse anteriormente, o Vietnã é um país litorâneo que se debruça sobre o Mar do Sul da China, né, o Mar da China Meridional. E a China tem pretensões naquela região ali, que ele chama Linha dos 9 Traços. Então existe até um esforço norte-americano de alinhamento com o Vietnã hoje para manejar essa questão da ascensão chinesa, da pretensa hegemonia chinesa na região ali do Indo-Pacífico, dentro daquilo que o americano chama de Great Power Competition, né, ou competição entre grandes potências. Mas, enfim, com relação ao conflito do Vietnã, o que eu acho mais importante a gente destacar em termos da perspectiva vietnamita é que foi um conflito muito oneroso, muito custoso, que trouxe muito sofrimento, o número de vítimas, de baixas. Os norte-americanos, a perspectiva de mortos no Vietnã variou entre 45 mil, não sei se são 45 mil mortos, ou 58 mil é o número de baixas totais, ou se são 45 mil e 58 mil mortos no campo de batalha. Mas assim, o exército norte-vietnamita e o exército Vietcong, eles tiveram um número de perdas absurdamente maior. Mas, sobretudo, a população norte-vietnamita, ela pagou um preço muito caro em vidas humanas. O Vietnã estima-se que ele tinha 19 milhões de habitantes. No final da guerra, no final do conflito, 12 mil eram deslocados civis. Como eu disse, os Estados Unidos jogou mais bombas sobre o Vietnã do que sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, são troços assim, é surreal. Então, eu chamo mais atenção mais uma vez para aquela ideia, para a gente desconstruir aquele mito da armadilha de bambu, né? Aquele mito romântico do guerrilheiro na aldeia, enfrentando o exército. E é lógico que tinha uma armadilha de bambu, causaram muitas baixas, o soldado norte-americano ficava frustrado que o maior número de baixas deles, ele não via o inimigo, era na armadilha com explosivo, era na armadilha no fosso de estaca-pange, mas enfim,
Mas isso é uma perspectiva reducionista do conflito do Vietnã. O conflito do Vietnã foi uma guerra extremamente brutal, cobrou um preço extremamente elevado da população sul-vietnamita, de forma direta e indireta. Então, assim, um número muito grande de deslocados civis. A questão da exploração sexual que a gente vê nos filmes, por exemplo, quando mostra Saigon, as garotas vietnamitas se prostituindo, porque tinham saído do campo. Tem um filme que eu recomendo demais, que mostra muito bem isso, faz parte da trilogia do Oliver Stone, chamado Entre o Céu e a Terra. A trilogia é Platoon, nascido em 4 de julho, e esse Entre o Céu e a Terra mostra muito bem essa questão, porque mostra a perspectiva de uma camponesa vietnamita, a trilha sonora maravilhosa. Mas, enfim, foi uma guerra que trouxe um sacrifício muito grande para a população sul-vietnamita. É lógico, estou sendo piegas, porque toda guerra é uma tragédia, etc. Mas a guerra do Vietnã, particularmente, ela foi extremamente brutal. Good morning, Vietnam! I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. Someday this war's gonna end. Don't look at the camera, just go by like you're fighting! Like you're fighting! Don't look at the camera! Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, tá querendo aprender mais sobre o assunto, quer ler alguma coisa. Se você tivesse que recomendar aí 1, 2, até 3 livros sobre o assunto, em português, inglês, espanhol, que eu acho que, pro pessoal que tá ouvindo, deve ser as línguas mais acessíveis, fora português, o inglês e o espanhol, enfim. O que você recomenda pro pessoal que tá ouvindo e quer estudar mais? O Iclis, antes de recomendar os livros, tem alguns aqui na minha frente, deixa eu sugerir 2 filmes. Um deles eu acabei de sugerir, foi o terceiro filme da trilogia do Oliver Stone, chamado Entre o Céu e a Terra. Eu recomendo um outro filme também, que é um documentário muito bacana, chamado Querida América, Dear American, Cartas ao Vietnã, Cartas do Vietnã. Ele narra o conflito a partir de cartas escritas por soldados norte-americanos. E essas cartas, elas são lidas por atores norte-americanos. Então, Robert De Niro, William Dafoe, enfim. E a trilha sonora também é magnífica. Então, eu recomendo esses 2 filmes, tá? Entre o Céu e a Terra, do Oliver Stone, com o Tommy Lee Jones, e esse Querida América, Cartas do Vietnã. Tá? Agora, livros. Eu vou fazer menção aqui primeiro a Bright Shine Light, que é do, se não me engano, jornalista Neil Sheenan, que é uma biografia desse personagem a que eu fiz menção anteriormente, o coronel John Paul Vann. Tá? Foi um livro que fez muito sucesso. Eu também recomendo o livro que serviu, que foi a referência para o filme estrelado e dirigido, salvo melhor juízo, pelo Mel Gibson, que é o Fomos Heróis. Na verdade, o livro chama Uma Vez Nós Fomos Soldados e Jovens. Conta a batalha doIen Drang. We Were Soldiers Once and Young. Foi escrito pelo coronel Harold Moore, Hal Moore, que era o comandante da tropa americana na batalha doIen Drang, e pelo repórter que o acompanhou, Joe Galloway. E um outro livro muito interessante sobre o massacre de My Lai, que nós fizemos menção anteriormente, é O Inquérito My Lai. Ele foi escrito pelo general William Pierce. O general Pierce ele foi encarregado pelo general Westmoreland. O general Westmoreland já era comandante do exército norte-americano, ou seja, chefe do Estado-Maior do Exército em Washington, já tinha deixado o Vietnã, quando ele tomou ciência do massacre de My Lai e atribuiu a esse oficial general, como eu disse, general William Pierce, a responsabilidade de fazer um inquérito sobre o massacre de My Lai. E ele faz um trabalho sensacional e ele descreve não só o massacre em si, como o trabalho da comissão Pierce e os desdobramentos jurídicos do massacre, do inquérito, nesse livro do general William Pierce. E por fim, infelizmente eu recomendei esses 3 livros aí, são em inglês. Em português, a Bibliex tem uma biografia, se eu não me engano, é Vitória a Qualquer Custo, do general Giap, tá? Vitória a Qualquer Preço, é algo assim. Por fim, também eu recomendo Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimento de Resistência ao Longo da História, que eu tive a oportunidade de publicar pela editora Contexto. Ele aborda de maneira genérica, sumária, mas bem didática, não só a Guerra da Indochina, como também a Guerra do Vietnã. Sob uma perspectiva conceitual, faz uma análise do estudo de caso da guerra da Indochina e do Vietnã. Eu
recomendo demais a leitura dessa obra. Então fica aí a recomendação não só de filmes, mas também de literatura em relação à Guerra do Vietnã. E para não dizer que eu não recomendei nada, eu quero recomendar o documentário Guerra do Vietnã, do Ken Burns. Ele tem 10 episódios, tinha na Netflix, acho que não tem mais, infelizmente. Então pode ser que dê trabalho de encontrar, mas se vocês encontrarem, assistam, porque vale muito a pena. E tem um livro em português que talvez, assim, para quem tá começando, que quer um negócio mais geralzão, assim, talvez seja útil. É um livro chamado A História da Guerra do Vietnã, de 2 autores, o Andrew West e o Chris McNabb. Eu vou deixar os nomes dos autores, dos livros, dos filmes citados, todos no post desse episódio, no nosso site, historiafm.com. Só procurar lá, ou então clica lá na lupa lá em cima, digita Guerra do Vietnã, você vai achar os nomes desses livros. Se tiver link na Amazon para comprar os livros, eu vou colocar também. Então vai estar tudo lá para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Alessandro, tem alguma consideração final? Não, agradeço mais uma vez a oportunidade, Icas, e fica aí o meu agradecimento pelo seu convite. Então é isso, gente. Muito obrigado quem ouviu até o final. Não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês você já financia o História FM e com R$5 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.